o estudo das forças intermoleculares. As forças intermoleculares são forças de atração que ocorrem entre moléculas de uma mesma substância ou entre moléculas de substâncias diferentes. A definição da força intermolecular, ela está vinculada à polaridade de uma molécula. E a polaridade está vinculada à geometria da molécula. Uma molécula linear, cujos ligantes são diferentes, ela é polar. Com ligantes iguais, apolar. Toda molécula com geometria angular ou piramidal é polar, são polares. A com geometria trigonal plana, polar, se os átomos ligados ao central sejam diferentes entre si. Se, caso eles forem iguais entre si, a trigonal plana terá sua geometria definida como apolar. Tetraédrica, se os ligantes conectados ao átomo central, se pelo menos um deles for diferente dos demais, a tetraédrica será polar. Se todos os ligantes são iguais entre si, a tetraédrica é apolar. Como chamar as forças de atração que ocorrem entre moléculas apolares? Elas são chamadas de polo induzido ou forças de London. Os pontos de fusão e ebulição estão intimamente associados à intensidade desses pontos às forças atrativas. Comparando pontos de fusão e ebulição entre diferentes substâncias apolares, com pesos próximos, massas moleculares próximas, a menos ramificada é que exibirá os maiores pontos de fusão e ebulição. Caso as massas moleculares encontradas para essas moléculas apolares forem muito distantes umas das outras, a mais pesada entre elas exibirá os maiores pontos de fusão e ebulição. A força atrativa que ocorre entre moléculas polares é chamada de polo ou de polo permanente. Acontece que, se a molécula polar exibir átomos de hidrogênio conectados diretamente a flúor, oxigênio ou a nitrogênio, aí então será estabelecida uma força intermolecular que é muito mais intensa do que estas duas que eu acabei de comentar. A de polo e a de polo induzido é a chamada ligação de hidrogênio. Como é feita a comparação entre os pontos de fusão e ebulição entre diferentes substâncias polares? Quando comparadas moléculas polares cujas massas são próximas, aquela onde existir ligação de hidrogênio exibirá os maiores pontos de fusão e ebulição. Se, quando comparadas substâncias polares que tenham massas distantes, pesos bastante diferentes, aquela mais pesada é que terá maiores pontos de fusão e ebulição. Comparação da intensidade entre essas forças. A menos intensa é a de polo induzido, de polo permanente, depois vem a ligação de hidrogênio, e entre íons ocorrem as forças atrativas maiores que possam existir. Por quê? Porque a carga já está pronta. Nesses íons já está estabelecida carga positiva, o cátion, e a carga negativa, que são os ânions. As ligações iônicas são as mais intensas dentre essas quatro. Considere a tabela ao lado, a qual traz informações físico-químicas sobre quatro substâncias. As substâncias CF4 e HBr possuem massas bastante próximas. Verdade, CF4 88 e HBr 81. Embora seus pontos de ebulição sejam distantes um do outro, menos 129, menos 67. É uma diferença bastante grande. Aproximadamente aí dão mais de 60 graus Celsius de diferença. Justifique essa diferença
encontrada para os pontos de ebulição dessas duas substâncias. Bem, esta tabela foi dada pelo enunciado, esta aqui foi o professor que fez. Ele ordenou as substâncias em função do peso de cada uma delas, do menor peso para o maior. E também classificou todas elas quanto à polaridade e identificou as forças atrativas, as forças intermoleculares encontradas nas amostras de cada uma dessas substâncias. A água é polar, contudo, átomos de hidrogênio ligados diretamente ao átomo de oxigênio, ligação de hidrogênio. Nitrogênio molecular é apolar, dipolo induzido, força intermolecular dipolo induzido, é a mais fraca. HBr é uma molécula polar, dipolo permanente. Apenas não existe ligação de hidrogênio entre moléculas HBr. E o tetrafluoreto é uma molécula apolar, portanto dipolo induzido. Também construí um gráfico onde estão plotadas as 4 substâncias e as suas respectivas temperaturas de ebulição. Quero chamar a tua atenção para o seguinte: a água não é a mais leve de todas elas? Mas olha o ponto de ebulição dela, é o maior, 100. Por que isso acontece? Porque, embora ela seja mais leve, a existência dessas ligações de hidrogênio aumentam em muito os pontos de fusão e ebulição da substância. Agora, respondendo à questão, entre essas duas, polar é esta aqui. Portanto, entre duas substâncias com massas próximas, a que for polar terá um ponto de ebulição maior. O elemento químico hidrogênio é bastante reativo e forma hidretos. Hidretos é um composto formado por 2 elementos, sendo que um deles é o hidrogênio, com vários outros elementos da tabela periódica. Na tabela a seguir estão listados os valores dos pontos de ebulição, esta aqui, de alguns desses hidretos. Plotar num gráfico as barras que relacionam apenas os compostos por ordem crescente de massa, formados por hidrogênio e os elementos do grupo 16, com as suas respectivas temperaturas de ebulição. Ora, grupo 16 é os 7 porquinhos: oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Temos a água, oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. São essas 4 substâncias. Conforme solicitado no enunciado, elas foram dispostas em ordem crescente de massa. A água é a mais leve e o H2TE é o mais pesado. 18, 34, 81 e 130. Esses valores, logicamente, que foram consultados na tabela. Mas não haveria necessidade de ter a tabela para ordenar estas substâncias por ordem crescente de massa. Os 7 porquinhos. Num grupo, os elementos têm a sua massa aumentada de cima para baixo. Os elementos dispostos mais embaixo da tabela têm massa maior. A água, como já vimos, ela é polar. Elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes. Ora, se o oxigênio forma com o hidrogênio um composto polar, enxofre, selênio e telúrio, todos pertencentes ao mesmo grupo, também com o mesmo hidrogênio, irão formar compostos polares. Acontece que a água é a mais leve deles e exibe a temperatura de ebulição a maior. Há uma incongruência, né? Porque entre compostos polares, quanto maior a massa, maior o ponto de ebulição. E isso se os compostos apenas apresentam dipolo permanente, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Como a água ela apresenta ligação de hidrogênio, mesmo sendo a mais leve, ela tem a temperatura de ebulição maior. Agora vamos pensar uma coisa, fazendo uma projeção aqui. H2TE menos 1,8 graus de ebulição. H2SE menos 40, H2S menos 60.
Ora, se não ocorressem ligações de hidrogênio entre as moléculas de água, a temperatura de ebulição esperada para a água seria menor que menos 60 graus Celsius. E o que isso significa? Significa que, por exemplo, agora, a 25 graus Celsius, toda a água já estaria na forma de vapor. Ou seja, não existiria vida conforme aquela que nós conhecemos hoje, visto que toda a água estaria em sua forma de vapor. O enunciado é praticamente o mesmo do anterior. Acontece que ele solicita hidretos com elementos do grupo 14. Quais são os elementos do grupo 14? C, Si, Ge, Sn e Pb. Consigo gerar sem publicidade carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Sem o auxílio da tabela periódica, já me foi possível construir no Excel este gráfico. Ordenei por ordem crescente de massa das substâncias. Ora, as massas dos elementos do mesmo grupo aumentam de cima para baixo. O chumbo é o mais inferior do grupo, portanto a massa dele é a maior. Forma com hidrogênio um composto de massa maior. Perceba uma coisa, o CH4 é uma molécula, o metano é uma molécula apolar, molécula tetraédrica, 4 ligantes iguais, que são os 4 hidrogênios. Molécula apolar, quais são as forças que atuam entre essas moléculas, entre um CH4 com outro CH4, dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou dipolo induzido, ou forças de London. São 3 terminologias para falar da mesma coisa. Então, qual é o critério de ponto de ebulição? Quanto maior a massa entre compostos apolares, maior será a temperatura de ebulição daquele que tiver a maior massa. E olha que lindo que ficou esse gráfico. O carbono é o mais leve, portanto a sua temperatura de ebulição é a menor. Depois vem a temperatura de ebulição do SiH4, quase menos 100 graus, do GeH4, quase menos 80, a temperatura está crescendo, né? Os valores negativos estão se aproximando do zero, então as temperaturas estão crescendo. Crescendo de acordo com o aumento da massa. E este aqui, que é o mais pesado, tem a temperatura de ebulição a maior dentre todos eles. As forças intermoleculares são responsáveis por várias propriedades físicas e químicas das moléculas, como, por exemplo, a temperatura de fusão e a de ebulição também. Considere as moléculas de F2, Cl2 e Br2. Quais as principais forças intermoleculares presentes nessas espécies? Ora, para eu inferir sobre a força, eu tenho que saber a polaridade. F2, Cl2, Br2, todas são moléculas biatômicas, constituídas por átomos do mesmo elemento químico, F com F, Br com Br, Cl com Cl. Portanto, essas moléculas são apolares. As 3 são apolares. Qual delas vai apresentar a maior temperatura de fusão e ebulição? Aquela que for a mais pesada. Mas, professor, como é que eu sei qual é a mais pesada se ele não me deu o peso dos elementos? Pessoal, grupo 17, grupo 16, grupo 14, são elementos importantíssimos para a gente ter na cabeça. Então, olha só, grupo 17, F, Cl, Br, I e AT. Ficou claro que a Brahma imita a Antártica. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O flúor é o que está no grupo mais acima, portanto a menor massa é a dele. E a maior massa, no caso dentre esses 3, é a do bromo. Menor massa, menor temperatura no caso de fusão. Então a temperatura de fusão do F2 é menor do que a do Cl2, que por sua vez é menor do que Br2, porque das 3 substâncias, a Br2 é a mais pesada. Retomando, quando eu comparo 2 substâncias apolares, eu quero saber qual delas apresenta os maiores pontos de fusão e ebulição, eu analiso a massa. Massas próximas, a que for menos ramificada, apresentará os maiores PF e PE. Agora, se essas diferentes moléculas apolares
tem massas bastante discrepantes, aquela que for a mais pesada terá o maior PF e PE. Quando eu comparo moléculas polares com ou sem ligação de hidrogênio, a fim de saber qual delas apresentará os maiores PF e PE, ponto de fusão e ponto de ebulição, eu analiso as massas. Se as massas são próximas, a que tiver ligação de hidrogênio, com certeza terá esses pontos maiores. Agora, se a comparação for feita apenas entre moléculas que não apresentam ligação de hidrogênio, a menos ramificada apresentará os maiores PF e PE. Quando eu comparo moléculas que têm massas discrepantes, muito provavelmente os maiores pontos de fusão e ebulição estarão relacionados àquela mais pesada. Agora tomemos muita precaução. Há muitos casos, quando comparadas moléculas de massas bastante diferentes, onde aquela que apresenta ligação de hidrogênio, mesmo sendo a que possua menor massa, ela mesmo assim apresentará as maiores temperaturas. E por fim, um esboço que apresenta as diferentes forças intermoleculares dispostas em ordem crescente de intensidade. A que tem a intensidade menor é a de polo induzido, a maior é a ligação iônica. Lembrando sempre que, no geral, quando eu comparo duas moléculas distintas, a que apresentará as maiores temperaturas de fusão e ebulição é aquela onde as molequinhas estabelecem entre si as forças mais intensas.